Oi, gente. Como que vocês estão? Bom, já vão mandando aí esses aviãozinhos aí para todo mundo, por favor, porque assim a gente já começa. Nós temos uma conversa não demorada, nada demorada, mas para tratarmos de incorporação imobiliária. Então tem um aviãozinho aí embaixo, ó. Manda aí pros colegas, porque depois reclama, só que não vai ficar gravado, né? Então pegue fogo, vamos lá, pegue. Como que vocês estão? E aí? Super galera, mega super master blaster, segunda-feira? Quem é titular tá aí? Quem é titular tá sabendo que hoje é segunda-feira do descabelamento, hein? Quem é titular sabe, né? Chega segunda-feira, cartórios, você sabe, você pega tudo que você fez na semana passada. Tudo! E começa a dar umas informaçõezinhas aí para quem quer informaçãozinha. E dá-lhe informar a gente. E dá-lhe dar informação para órgãos. E dá-lhe pagar a gente, né? Que é o que pega, né? Pagar a gente é o que pega. Assim, chega segunda-feira, você fala, meu Deus do céu, esse dinheiro não é meu. Ele tá aqui por um acaso. E dá-lhe distribuição de todas as guias obrigatórias que você tem que pagar. Isso fora aquelas da semana, do mês, da quinzena, do dia a dia, né? Tem tudo aquilo. Então, imagine como é uma segunda-feira. Estamos aqui, sem muitas delongas, para falar com vocês. O tema que a maioria escolheu, coloquei lá no Stories uma caixinha para vocês dizerem qual era a maior dificuldade. Aí, de várias, chegamos a som, tá normal? Tudo bem? Som tá aí? Cadê? Deixa eu ver. Todo mundo com som? Tá? Ótimo. Aí chegaram lá milhões de caixinhas e não sei o quê. E a vencedora de todas as caixinhas foi registro de imóveis. Essa coisa linda e maravilhosa, né? E você vê como o universo é interessante. Por quê? Registro de imóveis é das matérias, eu diria, de extrema tecnicidade, porque não tem só a ver com o cartório, né? Tem a ver com a estrutura toda da propriedade. Então, se você pensa registro de imóveis, você já pensa aquele monstruosão, né? Aquela coisa toda que envolve todos os direitos de propriedade. Mas tudo bem, dentro do registro de imóveis temos uns 6 mil temas, mais ou menos, assim, uns 42.332 temas, né? E vocês também escolheram dentre vários. Tá certo que alguns foram os segundos mais votados, mas a gente tinha que escolher um. Incorporação imobiliária. E a gente está aqui lindamente para falar de incorporação imobiliária. Algumas perguntinhas chegaram, eu vou depois, ao final, responder. Se durante a nossa conversa não responder as questões que foram colocadas, anotei várias aqui lá que eu deixei para vocês colocarem e vamos falar disso também. Então, por favor, vamos acenar? Vamos acenar. Vou acenar para quem tá aí. Oi, para quem tá aí. Um monte de dons, fico muito feliz que vocês estejam aí e tomara que seja útil, porque eu fiz questão de publicar um pouquinho antes da nossa live também a composição da banca de quem vai fazer Alagoas, né? Vocês só tem 2 dos maiores registradores de imóveis paulista. O primeiro da capital, Flausilino, meu mestre, e o quinto da capital, esse é meu mentor, né? Sérgio Jacomino, mentor de todos nós, assim, o super sabido. Então, não é à toa, né, que Papai do Céu escolhe certos caminhos, certos componentes. A Silva Mena, você tá aí, Milene, vocês pediram, daqui a pouco a gente vocês vão entrar aqui para falar comigo, tá? Para fazer pergunta, tá? Se tá pedindo para entrar, vai entrar. Não fica aí depois fugindo, não. Então, quem quiser participar, depois vai mandando aí que a gente vai, ao final da nossa conversa, responder as questões se vocês antes tiverem dúvidas. Então, qual é a ideia, né? A ideia é que vocês compreendam, para quem não lida com isso no dia a dia, para quem não trabalha com isso, para quem está prestando os concursos, ou até para quem trabalha com isso, e aí quem é especialista no babado, entra aí, ajuda aqui, tá? Me corrija, porque evidentemente há milhões de procedimentos ligados às incorporações imobiliárias, e o nosso grande foco aqui é o procedimento registral, não só o instituto, mas o procedimento registral dela, porque vocês pediram isso, então estamos aqui para entregar isso aí. Mas é evidente que você precisa pensar em incorporação imobiliária
com o complexo de relações que ela gera, né? Quem dera fosse só o registro, quem dera que na tua prova caísse só a parte de registro imobiliário. Às vezes caem muitas outras coisas que eu não quero que você deixe de prestar atenção. Então, como regra geral, você precisa, vamos lá, vamos começar, esta live não ficará gravada, tá? Então, juízo aí, chama os colegas aí, tá? E vamos falar de incorporação. Quando você pensar em incorporação imobiliária, meus queridos, lindos, maravilhosos Jedis, você pensa na estrutura dela primeiro. Antes até de pensar no regime jurídico, você pensa na estrutura dela. Qual é a estrutura de uma incorporação imobiliária? Imagine que nosso amado Caio Mário Sabido, quando criou toda a estrutura da Lei 4591, Lei 4591, essa é uma lei que vocês deveriam manter aí na frente de vocês, de 65, do Caio Mário, criada porque você tinha uma necessária expansão de áreas sem o respectivo espaço físico, né? Você tinha, à época, uma concentração das pessoas nas cidades, uma migração das pessoas para a cidade, e se precisou criar aquela época, imagina 1965, a gente está falando de uma época de muitas leis, muitas legislações que criaram as estruturas de parcelamento, vamos imaginar assim, né? Nós temos uma readequação de solo, e aí, se for a estrutura do rural, nós temos a 6766, e numa readequação de solo urbano, nós tivemos a 4591. Ó, vão aí, vão chamando, avisa se vocês estão aí, avisa se tá tudo bem com o link, vão botando esses coração, essas coisas subindo aí, que eu fico sabendo se tá tudo bem, tá? Você tem, na verdade, se você tivesse que definir aqui, se fosse uma prova escrita, a tua questão escrita, aquela coisa linda de escrever, sabe, da máquina de escrever, você teria ali a base da 4591 como uma grande estrutura de readequação, é um repensar da distribuição do solo urbano, porque basicamente foi uma estrutura de criação, uma grande ficção. Você pensa na incorporação imobiliária, ela é uma grande ficção olhando de todos os lados que você olhar, todos eles que você olhar, oi, boa tarde, todos eles que você olhar, sim, no final vocês fazem as perguntas, tá? Inclusive sobre material. Se você olhar de todos os lados, você vai ver que, meu Deus do céu, a incorporação imobiliária não existe. Assim, fisicamente, sim, realmente, ela não existe. O que é incorporar? Vamos para a semântica, então, para entender isso? Na semântica é dar corpo ao que não tem corpo, não é? Incorporar. Aquilo não existe. Como que eu vou dar corpo para uma coisa que não existe? E aí entram os mestres estudiosos, os civilistas e o nosso amado Caio Mário, sabidíssimo. E a primeira obra que eu indico, indiscutivelmente, é a obra, se vocês acharem o original, que bom, né? Porque a obra foi sendo reeditada depois, que é a incorporação imobiliária do Caio Mário, do próprio criador da lei, o grande, né? Sabido para aquilo. E ele estruturou essa lei, esse conceito, para trazer duas partes importantes. E a primeira coisa para eu dizer para vocês é, por favor, encarecidamente, não confundam condomínio edilício, que está na primeira parte da lei, né? O condomínio edilício é o resultado final de uma incorporação imobiliária, quando ela existe. Se ela não existir, o condomínio edilício é a criação própria de si mesmo. A gente vai ver já já. Mas o importante é você pensar assim, ó. Se eu preciso de um procedimento para reestruturar distribuição de solo, como é que eu faço isso? E por que é que eu preciso desse procedimento? Bom, como regra geral sempre que um criador de uma coisa que não existe, o condomínio, ele ainda não existe, o edilício, né? Precisa de valores, dinheiro adiantado para construir, para incorporar, para dar corpo àquilo que não existe, ele precisa deste procedimento que transforma em realidade uma estrutura fictícia ainda. Ele precisa criar um procedimento de incorporação. Por quê? Porque ele quer vender uma coisa que não tem. Só por isso. Ele quer te vender um ar, um vento,
uma coisa, sobre nada. Se você olha para aquilo e aquilo não existe, como é que você compra uma coisa que não existe? Criando estruturas jurídicas, sendo criadas, né, estruturas jurídicas que permitam que aquilo tenha uma existência ficcional antes de uma existência real. Então, para que é que serve a incorporação imobiliária? Ele é um procedimento prévio, preliminar, para aqueles que pretendem vender coisas futuras, coisas só não, unidades imobiliárias futuras. E essas unidades podem ser de diversos tipos, como o Caio Mário pensou, já lá ele pensou, né? Então você pode ter unidades condominiais no sentido de apartamentos, você pode ter lojas, você pode ter galpões, você pode ter casas, condomínios de casas. E já Caio Mário havia pensado no próprio condomínio de lote, essa discussão jurídica monumental que veio caminhando como uma discussão jurídica imensa no nosso ordenamento jurídico, até que a Lei 13.465 de 2017 botou um pá de cal nessa conversa e acabou com essa história. Então, se havia alguma dúvida sobre condomínio de lote, eu não creio que houvesse, mas muitos estados discutiam essa dúvida e não aceitavam que houvesse os condomínios de lote. Era o caso de São Paulo, por exemplo. Mas 13.465 acabou com essa discussão, então você também tem condomínio edilício de lotes. Para chegar a essa estrutura da incorporação imobiliária, então você tem algumas regrinhas. Você vai vender uma unidade futura de alguma coisa, essa unidade não existe. Você precisa que determinados compradores acreditem em você e te antecipem valores. Você está com valores alheios, eles não são seus. Para que se garanta, para que a estrutura jurídica garanta isso, a lei é extremamente rigorosa, extremamente restritiva, porque aqui você já tem que pensar na proteção de adquirente. O grande foco protetivo dessa lei, se te perguntarem, numa prova de fazer X, numa prova escrita, você tem que citar o foco protetivo. Numa prova oral, por favor, bote lá o conceito de a proteção social da lei, não só dessa, mas da 6766 também, de diversas outras leis. Tanto que a criminalização dessas leis vem no sentido de crime contra a economia popular. Então, o que você tem aqui é uma grande proteção social. Quando alguém decide incorporar, a primeira regra é que Sabrinices, a primeira regra é que ele deva esclarecer isso publicamente. Primeira coisa. Então, veja, ele tem o solo existe. Naquele solo se pretende construir uma estrutura, não sei ainda qual, e ele precisa garantir socialmente que ele tem condições de fazer aquilo, porque ele está recebendo dinheiro alheio, ele está se comprometendo com alheios compromissos de compra e venda. Como é que faz isso? Vem a lei e diz assim, primeiro você precisa ser idôneo. E o conceito de idôneo aqui é bastante restrito, muito, é uma estrutura muito fechada. E está inteirinho lá no artigo 32 da 4591. Então, quando você for estudar a 4591, primeira coisa, tá? Estuda do artigo 1º ao artigo 27, que trata de condomínio edilício, estrutura de condomínio, e do 28 em diante você tem a incorporação imobiliária. Não trata tudo como a mesma coisa, não, que talvez isso seja uma grande fonte de confusão de muitos alunos, a gente vê acontecer. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A incorporação imobiliária, como regra, gerará um condomínio edilício, mas um condomínio edilício não exige uma incorporação imobiliária. Portanto, a incorporação imobiliária é um procedimento que eu devo observar quando eu pretendo vender unidades futuras ainda não construídas, mas não só quando eu pretendo vender, quando eu pretendo receber dinheiro antecipadamente, e esse dinheiro deve financiar essas unidades futuras. Se eu pretendo vender unidades futuras, mas eu não preciso de venda antecipada, de levantar dinheiro antecipadamente, eu não preciso de nada disso, eu vou construir com o meu dinheiro e depois eu vendo, eu não preciso incorporar nada. Eu mesmo dou o corpo, depois eu vendo. Se eu não preciso que me deem dinheiro com uma coisa não construída, eu não preciso incorporar nada. A incorporação tem como finalidade receber dinheiro antecipado, vendendo coisa futura, garantindo a estrutura social de quem está comprando aquilo, né? E o artigo 32 estabelece todos os documentos necessários para que você
crie esse fenômeno da incorporação, leve ao registro de imóveis. Então, o documento que chegará ao registro de imóveis é um documento memorial. Imagine, memorial, agora eu estou falando no sentido amplo, né? O que é um memorial? É um grande modelo, é um grande plano do que ocorrerá. Memorial. Eu entrego ao registrador imobiliário um memorial da incorporação imobiliária com todos aqueles documentos do 32, documentos que envolvem a pessoa física que vai incorporar, ou a pessoa jurídica, mas também os seus sócios, para que se verifique a idoneidade dessas pessoas e se realmente elas vão poder receber esse dinheirinho aí do povo e entregar uma coisa depois, né? Aqueles documentos são absolutamente avaliáveis, portanto, na prova preambular, você saiba de cor aqueles documentos ali do 32, tá? Na prova escrita, você vai estar com a lei, você não vai descrever todos os documentos, tá? Uma prova escrita, por favor, você vai fazer um grande resumo daquela estrutura do 32. Levado aquilo ao registro imobiliário respectivo, aquele que tem a atribuição para o local daquela incorporação imobiliária, o registrador imobiliário, ele monta como se fosse um projetinho, assim, uma pastinha daquilo, né? É uma grande estrutura memorial. Naquilo tem plantas, designações de unidade, formatação, muito importante. Se tiver garagem, vão estar expostas ali as áreas de garagem, vão estar determinadas, uma coisa que a gente vai falar já já, como é que é a divisão dentro de um condomínio. 4591, Lei 4591 de 65, a lei da incorporação e do condomínio. Quando o registrador recebe aquilo, ele monta uma grande pasta, dentro dessa pasta uma série de documentos. Essas plantas e memoriais são obrigatórias, além dos documentos daqueles que pretendem incorporar, laudos, há uma série de estruturas da ABNT, Associação de Normas Técnicas, para saber que tipo de material se está usando, qual é o padrão médio de custo, muito importante isso aqui, porque o padrão médio de custo vai gerar a tua cobrança de emolumentos e os recolhimentos todos que o incorporador deve fazer. Porque senão ele fala assim, olha, eu vou construir uma coisa de custo 1, tá? Tem faixas de custo, isso na ABNT. Tem faixas de custos. E também os as estruturas que controlam, as prefeituras, por exemplo, têm órgãos que controlam essas linhas de construção. Então ele diz, olha, vou construir uma incorporação, vou incorporar com uma construção do nível 1, comum, popular, de custo baixo. Aí você chega lá e vê que a incorporação tem um custo muito alto. Não pode, porque o que ele estava fazendo é burlar emolumentos e recolhimentos nesse sentido, né? Então, as estruturas municipais controlam esse nível de construção, né? Esse padrão de construção. Muito bem. Ele apresenta tudo isso ao registro imobiliário, todos os seus documentos de cônjuges, de sócios, da pessoa jurídica que esteja incorporando, dos antecessores titulares daquela propriedade, para saber se naquela propriedade pode ocorrer uma incorporação, se não há aquelas restrições legais, se não é área de risco, se não é área anteriormente utilizada, por exemplo, lixão. Aquilo tem que estar na matrícula, tá? CETESB, você tem a aprovação de diversos órgãos para dizer que você pode, então, ali futuramente construir um prédio. Junto com esses documentos todos, o futuro incorporador, ele deve apresentar todos esses laudos necessários e ele pode apresentar uma declaração de prazo, que a lei chama de prazo de carência, durante o qual ele pode desistir, 180 dias, ele pode desistir de continuar essa incorporação, porque lembra, ele está incorporando porque ele vai fazer vendas prévias. E ele pode estar checando o mercado também, né? Não sabe ele se vai vender muito bem ou não, até porque o intuito de uma incorporação é o lucro, como regra, né? Você tem empresários incorporando para ter lucro, lógico, né? E ele pode testar o mercado. Então ele começa, vocês estão aí, gente? Coraçõezinhos, pelo amor de Deus, não fico sem saber se está tudo rolando bem, tá? E ele pode, então, definir ali, já quando ele apresenta a documentação, que ele vai se utilizar daquele prazo de carência, ele tem esse direito, ele já declara aquilo. Durante aquele período, ele pode desistir da sua incorporação, com algumas regras legais, claro, né? Se ele for desistir e já tiver vendido alguma unidade, o adquirente daquela unidade precisa concordar
com a sua desistência. Se ele não tiver vendido nenhuma, ok, ele só precisa comunicar aos órgãos legais, à prefeitura inclusive, que precisa tomar conhecimento daquela desistência. Ninguém é obrigado a incorporar ou a empreender, por isso que se chama empreendimento imobiliário, né? É uma empresa, sabe que empresa é a atividade, então é um empreendimento. Ninguém é obrigado a empreender tomando prejuízo. Então, a lei prevê esse prazo de carência em que ele vai avaliar o mercado e ver se tudo anda bem, tá? Muito bom, essa documentação é inteirinha, verificada pelo registrador imobiliário, que, entendendo estar tudo correto, de acordo com a lei de proteção do consumidor, aquela coisa toda, contrato preambular, um contrato prévio, que é chamado de contrato padrão, também é apresentado nessa documentação. O que é um contrato padrão? Aquele contrato que o incorporador fará com os pretendentes à aquisição. Aquele modelão do contrato já tem que estar lá, tá? Tem que estar também um modelão da convenção do condomínio. Lembra, qual é o resultado final de uma incorporação? Gerar um condomínio edilício entre aquelas pessoas que comprarão aquelas unidades. Então, um modelo também da convenção de condomínio deve ser apresentada. Nesse momento, imagine o seguinte, é como se você tivesse uma grande pasta e o registrador está avaliando aquela pasta inteira, não é um título só, é um requerimento com todos aqueles documentos, tá? Esse requerimento, recebendo uma qualificação positiva, será registrado. Então, a incorporação imobiliária, nesse momento, se a gente for pensar tecnicamente, não é a incorporação que está registrada, mas não importa aqui, porque é isso que está na lei, isso que está na prova, isso que está nas normas, tá? A incorporação é registrada. Ela recebe, então, um número de registro na matrícula daquele imóvel e este número passa a fazer parte, obrigatoriamente, de todo o material publicitário dessa incorporação. Então, os incorporadores não podem, sob pena de responderem criminalmente, comercializar unidades antes de terem essa incorporação com um número de registro na matrícula imobiliária. E isso é bastante sério, então observem quando vocês veem aqueles empreendimentos serem lançados ali em prédio de apartamentos ou de galpões ou de lojas, não importa, vocês vão ver que na placa de lançamento obrigatoriamente tem que constar registrado sob o número tal, na matrícula tal, do tal registro imobiliário, sob pena do cometimento de crime, né? Crime previsto na 4591. E aqui vou fazer um adendo. Quando alguém me fala assim, mas direito penal não está previsto no edital para a segunda fase ou para fase oral de determinado concurso. Está aqui a prova de que não precisa estar previsto o direito penal para você estudar estruturas criminosas. Se as leis que estão previstas nos editais, trazem alguma questão criminal, pronto, você está estudando crime, está estudando direito penal, portanto, cuidado, tá? Quando a gente diz não precisa estudar direito penal, depende de onde, talvez não direito penal no Código Penal, né? Mas tem muita estrutura de direito penal fora do Código Penal, previstos em cada legislação. Muito bem, no primeiro procedimento, então, você entendeu. Eu quero vender uma coisa que eu ainda não construí, eu preciso de dinheiro antecipado, preciso garantir esses compradores, portanto, preciso de um procedimento criado, uma ficção criada chamada incorporação imobiliária, e essa estrutura me permite publicizar o fato do que é que eu pretendo construir. Olha, serão 10 unidades distribuídas assim, elas têm os números tais, elas serão feitas dessa maneira, elas têm tal tamanho, esse tamanho corresponde no solo, que está aqui uma dificuldade agora que a gente vai falar, corresponde no solo a um percentual tal da área, as áreas que serão comuns de todo mundo correspondem a um percentual tal da área, isto é o memorial descritivo quem traz e todo o mapa da construção quem traz. Então, muito importante, nas matrículas vocês vão ver que você vai ter assim, incorporação imobiliária, tal, com todos aqueles dados, citar tudo que precisa citar. E vai ser descrito ali no próprio registro da incorporação a quantidade de unidades que será construída, os números dessas unidades ainda não finais, pode até ser que não sejam finais, mas como regra os números, então serão lá, das unidades 1001 a unidade 1300, por exemplo, né? Que terão, aí você obrigatoriamente tem que ter ali no memorial descritivo e o que vai ser registrado. Qual é o tamanho dessa unidade? Esta área, que é uma área privada daquele adquirente, tem que ter um tamanho. Qual é o tamanho
da área comum a todos os adquirentes. Quanto daquilo é área comum? Vai ter garagem ligada a cada unidade ou as garagens serão unidades autônomas ou apenas uma área não determinada? Há 3 modelos de estabelecer área de garagem, tá? Quando você tem essa estrutura, o registrador analisa tudo isso, absolutamente tudo isso. Qual é a área individual de cada unidade? Qual é a área daquela unidade individual sobre o solo? É sempre um percentual. Então, se a minha unidade tem 100 metros, quantos por cento esses 100 metros são sobre toda a área construída, sobre todo aquele terreno? Porque, veja, quando você cria uma ficção jurídica dessa, você precisa dar alguma realidade palpável. Eu só vejo o solo, eu só vejo o terreno. Então, eu preciso aplicar aquela coisa que não existe ainda sobre... Oi, tudo bem aí pra todo mundo? Tudo bom? Tá aí? Deu um sinalzinho aqui de caiu, me avisem se tá aí, tá? Então, imagine o seguinte, você tem... Me digam se tá tudo bem aí. Você tem uma estrutura aplicada ao solo. Se você tem 10 unidades construídas num terreno de 1.000 metros, você há de convir comigo que você tem um percentual de cada unidade aplicada sobre o solo. Se desses 1.000 metros de terreno sobrará uma área de 200 metros, por exemplo, tá? Para que todos os condôminos utilizem. Portanto, eu tenho 200 metros sobre a área de 1.000 metros. É por isso que nas matrículas você vê a parte ideal, né? A estrutura da parte ideal. E é aqui que entra um conceito que às vezes eu entendo que é difícil. Tudo que você ouvir parte ideal, atribuição de fração ideal, tudo que você ouvir ideal, pensa na palavra, pensa na semântica. Ideal é algo que eu não visualizo. É uma idealização da realidade. É por isso a dificuldade, às vezes, que muitos de vocês me perguntam. Eu pego uma estrutura, faço um cálculo matemático e digo que ela, idealmente no solo, corresponde a X%. E aí entram as dificuldades de imaginar isso na prática, porque o cérebro ele precisa de uma situação real, palpável para imaginar. E um condomínio edilício feito de forma incorporada não possui essa estrutura ideal, visualmente falando. Você tem que calcular essas fórmulas e elas são estruturas criadas, calculadas, né? E tudo que não é real, você tem ali um pouco mais de dificuldade de imaginar. Mas ao final desse procedimento todo, incorporação imobiliária registrada, a convenção de condomínio apresentada, memorial apresentado, tá tudo certo, vai poder construir isso aí. O incorporador precisa começar a construir este empreendimento, não é? Em até 120 dias, diz a lei. Você precisa, até porque senão não começa nunca, né? Os prazos de autorizações municipais e daqueles órgãos todos que têm que autorizar, que em grandes cidades hoje fazem parte de um grupo de órgãos para facilitar essa autorização. Em São Paulo, por exemplo, chama-se Grapoab. É um grande grupão que envolve CETESB também, que envolve as companhias de saneamento, que envolvem os bombeiros, que envolvem a estrutura de autorização ambiental, uma série de órgãos participando de autorizações aqui para esses incorporadores, tá? E ele tem um prazo para começar, porque senão a vida não anda. E por que precisa dessas autorizações todas? Porque imagine o seguinte, lembra daquela parte inicial que a gente falou? Você tem uma idealização de modificação do solo urbano. Imagine que onde passavam 10 carros, começarão a passar 100 carros. Onde você tinha o fluxo de 30 pessoas, você terá o fluxo de 1.000 pessoas, se imaginarmos um condomínio edilício de apartamentos, por exemplo. Todo esse impacto urbano precisa ser pensado, autorizado. Será que aquela região comporta esse impacto urbano todo? Mais carros, mais trânsito, as lojas, os faróis, os sinais, as rodovias, as saídas para as rodovias, qual é o tamanho da água, esgoto, especialmente esgoto, né? Energia elétrica, lixo. Imagine como é que pode
aquilo tudo ser estruturado ali sem um impacto que acarrete mais problemas do que solução, não é? Você precisa achar moradia para mais pessoas, é evidente que precisa, mas se o impacto for muito ruim, você não tem determinadas autorizações, ou elas são reduzidas. Ao invés de você construir 1.000 unidades, você constrói 500. 500 a gente aguenta, 1.000 não dá. E você vai reduzindo essa estrutura. Então, os zoneamentos urbanos fazem parte dessa avaliação do registrador. Você tem os planos diretores muito importantes, os estatutos da cidade, o Estatuto da Cidade estabeleceu a obrigatoriedade de você ter planos diretores em cidades com mais de 20.000 habitantes, porque senão você constrói qualquer coisa em qualquer lugar, né? Um espetáculo ali, aquela construção. São Paulo hoje, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, teve uma mudança do plano diretor, tem uma quantidade de incorporações, de empreendimentos sendo lançados de forma incorporada, que você não acredita. Como é que faz para suportar tudo isso numa cidade que já tem uma estrutura gigante? Oh, meus amores, como vai, dona Ellen? Para suportar tudo isso, né? Como é que faz isso? Então, esses órgãos entram nessa história para aprovar tudo isso. Você tem, então, um prazo. Esse incorporador tem um prazo para iniciar a sua incorporação, para começar a dar corpo para aquilo que ele disse que daria, não é? Sem cumprir este prazo, olha como a lei é dura e tem que ser. Todas aquelas autorizações caem, inclusive a eficácia, e aqui temos 2 planos, tá? O da validade e o da eficácia daquele registro imobiliário. Lembra do registro da incorporação? Hein? Lembra só? Ali, o quê? Faltou muito bem, nota do Ceará, vai lá, maravilhosa, Ceará maravilhoso. Então, você faz isso, gente, eu não vou conseguir ver muito, tá? As mensagens, depois a gente fala no final, vocês mandam aí de novo pra gente. Então, o que você tem ali para aquele prazo é o cumprimento da proteção social. Lembra que eu falei, numa prova escrita, você vai dizer, a proteção social não é só a análise da pessoa incorporadora, é também os prazos, né? Toda a estrutura de prazos, porque se eu não obedeço o prazo, acabou, construo quando eu quero. A validade desse registro cai, a eficácia de determinados atos também cai, não é? E você precisa revalidar milhões de documentos. Isso é um inferno na cabeça do incorporador. Quando pensa isso, ele vai lá até constrói. Ele bota lá os negocinhos. E a lei diz que você tem alguns sinais de que a incorporação se iniciou. Se você contratar a construtora, se você tiver X contratos preambulares, os primeiros contratos de venda e compra, se você tiver os compromissos de unidades vendidas, uma série de fatores permitem considerar que você iniciou a incorporação. Não significa que você não possa desistir, lembra daquele teu prazo de carência, mas significa permitir entender que você iniciou a tua incorporação para não ser punido por aquela anulação toda, né? A partir daqui, o que acontece é um procedimento que está lá, você acompanha lá no 48 da lei depois. A partir do 48 da lei, você tem as formas de construção. Então, veja, incorporar é vender antes do que eu não tenho ainda. Preciso das autorizações, aquilo tudo. Depois disso, eu começo a construir. Porque eu disse que eu ia dar corpo a uma coisa, eu preciso começar a dar corpo a essa coisa. Contratei lá uma construtora e vou começar a construir. A partir daí, 48 da lei, que são as formas de construção. Você pode, resumindo muito aqui, né, gente? Nós estamos numa live no Insta, não dá para ser um aprofundamento tremendo disso aqui. Mas, basicamente, o que você tem é, você contrata uma estrutura pronta, que é normalmente o que todo mundo faz quando adquire uma unidade de apartamento futura. Então, você entrega para a construtora um dinheiro e essa construtora te entregará uma unidade pronta, né? Você tem aqui uma empreitada, você tem um contrato em que a construtora diz, olha, vou te entregar tudo, lugar de você botar o teu carro, as paredinhas colocadinhas, ou os banheiros prontinhos, tudo bem? E isso que custa X aqui para você comprar, tá bom? Ótimo. No padrão Y, tudo bonitinho, tá aqui entregue. E você tem outras formas também. Por exemplo, você tem um controle, uma construção por administração. Imaginem que uma associação ou alguns amigos se associem para construir, então, um futuro prédio, não é?
Eles vão incorporar, claro, porque precisam de dinheiro antes para vender a unidade, e eles vão administrar essa construção, eles próprios. Então, o que eles fazem? Contratam uma construtora e essa construção ocorrerá por administração. Não é um pacote fechado. Eu digo, olha, temos tantos valores por mês ou por tanto período para que se construa um prédio nesse padrão X. Eu vou controlando essas obras para que elas não passem do custo que elas têm que ter. Uma construtora, quando você diz assim, olha, comprei da construtora. Você não comprou da construtora, você comprou de uma junção de incorporador que contrata uma construtora. E hoje no Brasil é bem assim, incorporador está separado de construtor, que está separado de financiador. Então, você tem sempre um banco ali, a depender da construtora, a grande maioria tem sempre um banco atrás disso para financiar o tamanho dessa obra. É aí que acontecem todos os perrengues do mundo que você imaginar, é nessa estrutura associativa aqui, tá? Todas essas empresas se associam para entregar por empreitada uma coisa pronta para você. Mas você também pode ter essa estrutura feita por administração. Eu vou administrar a obra de construir um prédio. Sou bom nisso, sei fazer isso, então não vou deixar isso na mão de uma empreitada e vou controlar. Tudo isso, a partir do 48 da lei, você acha formas de construção. E por que isso é importante? Porque uma incorporação precisa de um comitê, né? Um comitê gestor, chamemos assim, tá? É um comitê de administração. Porque se alguma coisa acontecer errada e isto foi alterado na lei, né? Você teve uma mudança mais drástica na lei por conta daqueles prédios do Rio de Janeiro, por conta daquelas construtoras do Rio de Janeiro, que simplesmente não só do Rio de Janeiro, teve muito lugar assim, né? Venderam essa coisa futura que não existe e não entregaram nada. E esses compradores, muitos ficaram ali a ver navios, não é? Então a lei foi alterada para permitir que esse comitê gestor tome posse dessa estrutura até que ela fique pronta, gerindo pessoalmente. Tudo isso está na lei, tá? E não bastando isso, porque às vezes nem isso protege, às vezes você não tem experiência nenhuma de gestão para construir uma incorporação, né? Você tem, então, depois disso, a lei 10.931, anotem, porque essa é muito poderosa, muito poderosa. Essa traz, assim, trouxe uma mudança muito radical para a estrutura das incorporações, não só para as incorporações, mas muito para as incorporações. Essa lei é de 2004, lei 10.931. Ela trouxe uma coisa chamada patrimônio de afetação. Todo o artigo 31 da 4591 foi alterado por essa lei. Patrimônio de afetação. E feliz o nome, né? O nome foi muito feliz, a criação do nome foi muito feliz. O que essa lei permitiu foi, olha, queridos incorporadores, a bagunça tá grande, a desgraceira tá acontecendo. Nem com uma lei tão exigente a gente está conseguindo proteger todos os adquirentes de unidades futuras. Então, vamos fazer o seguinte, vocês ganham alguns privilégios se estabelecerem nas suas construções, nas suas incorporações, um patrimônio separado. Aquela incorporação, então, passa a ser um patrimônio completamente separado de todo o patrimônio do incorporador construtor, né? Passa a ser completamente separado, porque ele vai responder basicamente pelas obrigações daquela incorporação, aquele núcleo. Como se cada edifício, só para dar um exemplo, não precisa ser só edifício, mas só para dar um exemplo, como se cada edifício ganhasse ali a sua estrutura separadinha. E são organizações contábeis e fiscais completamente separadas. E esses incorporadores ganham muitos incentivos fiscais, não é fácil controlar, mas para as grandes incorporadoras é facílimo, porque elas criam como se fossem microempresas dentro da empresa. E aqui você tem o conceito de SPE, Sociedade de Propósito Específico. Então, repare, pega lá a tua matrícula se você comprou uma unidade recentemente. Você vai ver assim, sei lá, a construtora Dom S.A. tracinho SPE, Sociedade de Propósito Específico, é aquela que está
sendo a tua vendedora naquele empreendimento. Isso significa que, brigadaço, isso significa que aquela incorporadora pegou o patrimônio daquele terreno, aqueles valores para comprar materiais, para pagar gente, para pagar todo mundo ali, né? Pegou tudo aquilo e separou do patrimônio dela. Mas pode fazer isso? A lei foi criada justamente para isso, para que aquilo não fique tudo no bolo, como faziam aquelas construtoras que pegavam o dinheiro de uma incorporação para construir a anterior, que não tinham construído ainda. Aquilo vira uma pirâmide, né? E já sabe qual é o lance de pirâmide. Quando você faz isso, você separa tanto os direitos quanto as obrigações. Isso que a 10.931 trouxe. Então, tudo que aquele incorporador receber daquele empreendimento só pode ser usado para as obrigações daquele empreendimento, para comprar os materiais daquele empreendimento, para criar as estruturas de pagamento do pessoal e de construtora e de todos os serviços daquele empreendimento. Você não pode pegar esse dinheiro aqui e misturar com outro negócio para fazer essa bagunça generalizada. Que não é bagunça o negócio? Então, para isso é que veio o conceito do patrimônio de afetação. Aquele patrimônio daquela incorporação fica adstrito a cumprir aquela incorporação. Fica separado do total. E essa opção, porque isso é um termo de opção. Qual é o documento? Lembra? A gente já falou muito de quais são os títulos que vão ao registro imobiliário e você deve conhecer maravilhosamente o 1671 da 6.015, o 671, 1672. Quais são os títulos que vão ao registro imobiliário? Neste caso, é um termo de opção que pode ir junto com todo o memorial da incorporação, pode ir antes, ele já tem, é dono do terreno, já opta por separar aquele terreno, aquele termo de patrimônio de afetação, e já pode ir depois. Você já está no meio da incorporação e naquele meio tempo você decidiu optar por isso. Então, a Receita Federal também recebe a NUI naquele teu termo e vai ser apresentado o patrimônio. Deveria ser obrigatório, mas aí tem algumas outras questões legais que, se fosse obrigatório, nós teríamos outros problemas que a gente não tem como discutir aqui agora, mas se fosse obrigatório, nós teríamos, como regra, algum outro problema acontecendo, que em outra hora a gente fala. Mas é o ideal, assim, é muito bom que seja, muito bom para todo mundo, né? A questão fiscal é mais difícil para controlar quando são pequenas incorporadoras, mas é excelente quando você tem uma estrutura desse tamanho, porque você recebe um desconto, uma redução tributária monumental para fazer isso. Então, as grandes construtoras e incorporadoras já não fazem mais sem patrimônio de afetação de jeito nenhum. E essa sociedade de patrimônio, de patrimônio específico, de propósito específico, perdão, são sociedades que duram, elas foram feitas para aquele empreendimento. Elas são pequenas sociedades dentro da sociedade mãe e que duram o período de venda de todo aquele empreendimento. Então, no momento em que todas as unidades sejam vendidas, ela não precisa mais existir. Até pode, mas não precisa mais, porque as obrigações foram cumpridas, ela baixa aquela estrutura do patrimônio de afetação, a verba, o encerramento do patrimônio de afetação, porque já entregou todas as unidades, e pode encerrar a SPE ali sem nenhum problema. O que vai acontecendo durante essa incorporação? Tá lá todo mundo controlando, todo mundo vendo, vamos ver se está andando. Diz a lei até que o registrador pode ir lá dar uma olhadinha, se está andando. Calcula, São Paulo, hein? Registrador dando uma olhadinha para ver se todas as incorporações estão acontecendo. Calcula esse negócio. Mas o que acontece é que os órgãos públicos têm a obrigação, inclusive o Ministério Público, às vezes precisa, né? Tem a obrigação de acompanhar e de receber informações frequentes e esse comitê gestor, que normalmente hoje são comitês profissionais, contratados pelas incorporadoras para dar todas essas informações a todos os órgãos, tem a obrigação de informar normalmente o andamento desse negócio aí, tá? O que acontece agora, a partir de agora? Então, eu tenho lá o registro da incorporação, eu tenho a averbação do termo de opção, de patrimônio de afetação, ele é averbado nessa matrícula, tá? Para saber que aquele patrimônio... Tanto que quando tem penhora de bens de uma construtora, a primeira coisa que eles pedem são as matrículas de todas as incorporações que eles têm em andamento. Se é patrimônio de afetação, aquilo não pode ser atingido, salvo por aquelas regras trabalhistas todas que você já conhece.
A partir daqui, as construções vão acontecendo e as vendas vão acontecendo, né? Pode ser que ele não tenha vendido tudo lá no início e vai vendendo enquanto constrói. Aqui é que eu quero que vocês prestem atenção aí para o andamento legal de vocês. As construtoras vão vendendo e esses compromissos de compra e venda vão chegando até o registro imobiliário e já vão sendo registrados, teoricamente, né? Antes da venda final, se vai ter uma escritura final ou não, que seria o ideal, tá? Seria maravilhoso. Mas como vocês sabem, a grande maioria dessas vendas que são financiadas hoje são feitas por, como chama? Alienação fiduciária. Alienação fiduciária em garantia da Lei 9.514, Lei 9.514/97. Essas alienações fiduciárias hoje, infelizmente, podem ser todas feitas por instrumento particular e chegar diretamente ao registro. Então, nem sempre, para a tristeza dessa tabelinha aqui, nem sempre você terá escrituras públicas fazendo essas vendas. No momento em que essas vendas começam a ser feitas, efetivadas mesmo, você vai lá, então, levando esses registros à estrutura imobiliária. Aqui prestem atenção, porque aqui vocês precisam das normas de cada estado, né? Há estados que prevêem que você obrigatoriamente deve registrar essas compras e vendas na matrícula mãe, a matrícula do empreendimento, a matrícula daquele terreno que está sendo incorporado. Há normas que prevêem obrigatoriamente que você já deve abrir as matrículas dessas vendas, todas, no momento em que você cita lá todas as unidades que serão construídas, você já deve abrir matrícula. Há normas que prevêem que você só deve abrir matrícula quando você tiver o compromisso de compra e venda. Há normas que prevêem que você não pode abrir matrícula de jeito nenhum até a averbação da construção, até confirmar que aquela estrutura que se pretendia construir, de fato foi construída, e a partir dali, então, você cria essas matrículas imobiliárias, tá? Isso, São Paulo funciona assim, você vai criando, eu vou chamar de fichas, auxiliares, para cada uma dessas unidades que constam lá no memorial, e você vai registrando nessas fichas auxiliares essas compras e vendas. Ao final, depois da averbação da construção, essas fichas auxiliares se tornam imediatamente matrículas, cada uma com seu número, já com os contratos todos ali constantes dela. A vida já passa a acontecer naquela matrícula, né? Porque vocês imaginam, se a norma não permite que isso aconteça, você faz tudo na matrícula mãe, calcule analisar esta matrícula mãe em, sei lá, vou vender 500 unidades, 500 apartamentos. Calcule como ficará essa matrícula mãe em muito pouco tempo, né? Tudo acontece. Gente que casa, gente que separa, gente que morre, enquanto não está construído o prédio. E dá-lhe averbações de cada coisa. É impossível. Eu desisto de uma matrícula dessa. Eu não quero nem olhar uma matrícula dessa, que eu vou levar uns 3 anos só para saber de quem que é quem, que parte que é parte. E você vai vendendo, nesse momento, a fração ideal. Lembra, enquanto esse prédio não está construído, você não tem unidade física, você tem um número futuro atribuído a ele, mas não uma unidade física atribuída a ele. Então, quando a pessoa diz assim, eu comprei o apartamento, eu digo, rapaz, tu comprou no máximo um negócio matemático que chama fração, tá? Apartamento mesmo, tu não comprou ainda. Ele um dia virará um apartamento X e você faz então a atribuição. Aqui há alguns documentos que também dependem um pouco de cada norma, de cada estado, né? Que você leva posteriormente ao registro imobiliário para os procedimentos de finalização, chamemos assim, tá? Aqui, cuidado com as normas estaduais, elas também são diferentes, tá? Você leva, vendi, tá, fiz um monte de contrato, terminei a minha construção. Terminou, acabou. O que eu faço? Eu levo todo o laudo da prefeitura, do órgão municipal que autorize isso, que tenha feito a estrutura do habite-se. Eu levo, tem até decisão dizendo que não precisa mais do habite-se. Eu levo aquilo ali, aquele habite-se, levo as autorizações para averbar a construção. Então, meu próximo passo, depois da incorporação imobiliária, enquanto eu vou vendendo, comprando, é averbar a construção e dizer, galera, tá pronto isso aí, hein? Tá bacana, tá beleza, tá acabado, construir. Só que não basta ter construído. Agora eu preciso dizer, normalmente essas coisas chegam juntas ao registro imobiliário, tá? Eu preciso dizer o que é o quê.
Qual que é qual? Eu construí 100 unidades que eu me propus a construir? Sim, construí. Qual que é qual? Qual unidade é a número 1, a número 2, a número 3, a número 100? Para isso existe uma estrutura, cuidado com normas locais, que é a atribuição, uma coisa que a gente chama de instituir e atribuir. Eu instituo o condomínio, olha que interessante, eu até agora estava construindo, botei um prédio em pé, maravilha, tá tudo ótimo. Eu agora instituo, efetivamente, eu crio o condomínio. Ele nasce, o condomínio aqui surgiu, porque antes, zero condomínio, só uma estrutura única. Eu agora instituo esse condomínio, então faço o registro da instituição e a atribuição de cada unidade. Que atribuição é essa? Eu digo, olha, sabe aquele memorial que eu dizia que a fração ideal de 2,394566% corresponderia à futura unidade 12? Ótimo. Agora ela corresponde mesmo. Está atribuída efetivamente à unidade 12. Se nada mudou, tá tudo bonito ali e está atribuído. Portanto, instituição do condomínio nasceu e a atribuição de cada unidade ao seu específico percentual. Cuidado aqui, por favor. Cada norma, cada estado tem uma regra para isso. Tem norma que entende que no momento em que eu instituir esse condomínio, eu vou obedecer aquele memorial, não vou ter que atribuir coisíssima nenhuma, por quê? Porque em razão de custas, tá? Tem custas diferentes para instituir e atribuir, já teve briga jurídica por causa disso, tem corregedorias dizendo que faz ou não faz, você leva um documento ao registro imobiliário, de fato é um requerimento, só que esse requerimento, ele deveria ser por escritura pública, né? Deveria ser uma escritura pública de instituição e atribuição de unidades. Instituição de condomínio e atribuição de unidades. É nada. É um tal de um contratão lá, né? Que normalmente já fica meio pronto quando vou registrar a incorporação. E ele leva lá e diz, tá aqui a minha averbação de construção. As incorporadoras levam tudo junto, normalmente. A averbação da construção já levam o documento de instituição de condomínio, salvo se tiver algum prazo entre uma coisa e outra, e levam a atribuição. Isso vai no mesmo documento. Instituição e atribuição. Isto é um documento que poderia ser uma escritura pública, mas que, como regra, não é. É um grande termo declaratório, uma grande declaração de instituição. Tá aqui, tá instituído. Aquele condomínio que eu disse que ia construir. E estão aqui as unidades, estão associadas, cada unidade, a cada uma daquela que eu disse que haveria. Pronto. Aqui existe condomínio. Vamos ver então se aquela convenção de condomínio, lembra aquela convenção que foi apresentada lá na pastinha inicial? Ela precisa ser registrada. Livro 3 das serventias. Lei 6.015-1671. Livro 3. Vamos ver se eu não modifiquei essa convenção. Se eu não modifiquei, aquela convenção está valendo, eu trago para cada matrícula criada a informação de que a convenção tá lá no L3, não sei o que, número tal, 2345, no registro tal. Se ela foi alterada por algum motivo, eu dou conhecimento a todos os compradores e faço a averbação da alteração lá no livro 3. Muito bem, nosso condomínio tá bonito, tá criado, tá resolvido, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. A depender das normas, as matrículas estão criadas ou vão ser criadas agora, no momento em que eu instituo o condomínio. Para aqueles estados que não permitem a abertura de matrícula antecipada, nesse momento as matrículas são abertas. Aqui, nesse momento, é quase que um requerimento. Olha, instituir, abre matrícula aí, tá tudo certo. E os atos vão todos para cada matrícula respectiva. Cada ato praticado vai para a sua unidade, aspas, né? Respectiva. Nesse momento, você já sabe quem é dono do quê, em que lado, que canto que tá, que vista que tá, como é que tá a coisa, se tá tudo certo, se as garagens são independentes ou são áreas ligadas a cada unidade, se a garagem é uma área, só uma fração ideal, que depois vai ser demarcada, mas é livre, cada um usa a sua, cada um usa a que tiver livre ali, ou se não, se a matrícula da unidade já é composta de X áreas de garagem, ou da X áreas de garagem número tal, isso faz muita diferença naquelas situações, já sabem, né, que o STJ decide muito, os TJs decidem muito, sobre as penhoras de unidade, se penhora
A garagem também, se tem matrícula separada, então a penhora pode ser separada. Para as unidades que têm matrícula separada de garagem, a garagem não é considerada bem de família, só a unidade. O STJ já decidiu várias vezes. Então, veja como tem estruturas a serem conhecidas aí, tá? A grande preocupação ao final desse conceito todo terminei, fiz tudo, averbei o encerramento do patrimônio de afetação, entreguei tudo, tá tudo bonito. Tem algumas questões aqui a respeito de hipoteca, do quê? Da estrutura da construção, não é? A hipoteca das unidades. Para as unidades tem se usado alienação fiduciária sempre, basicamente sempre, tá? Aqui a gente tem a hipoteca para um ente financeiro, normalmente de toda a estrutura, e se você quitar a sua unidade, o incorporador tem a obrigação de baixar essa hipoteca da sua unidade. Olha o problema, olha o problema. Hipoteca não é instituto que você baixe parcialmente, né? Não dá. Você não pode baixar um pedaço da hipoteca. A hipoteca ou você quita ou você deve, no total, né? É do instituto isso. E aí o STJ já vem decidindo isso milhões de vezes. Normalmente o que acontece é que na incorporação, o incorporador, por isso o patrimônio de afetação é importante, ele faz a quitação da hipoteca total do membro, né? E da estrutura inteira do coisa. Tá acabando aqui a nossa live. Se precisar, eu volto. Vou voltar com certeza, que daqui a pouco tá acabando, tá dizendo que tá acabando aqui, pra gente continuar nas perguntas, tá? Quando isso é feito, você tá lá, livre, bonito, maravilhoso, e aqui passa a valer aquela estrutura do início da lei da 4591, a estrutura condominial, condomínio edilício, que foi inteiramente tratado pelo Código Civil. Eu não concordo que seja inteiramente, tá? Enfim, respeito aí os civilistas que dizem isso, mas não concordo que foi inteiramente, não. Mas está no 1331, a partir do 1331, do Código Civil, condomínio edilício, e condomínio edilício, inclusive com a alteração feita pela nova legislação da multipropriedade. Cuidado ali. Então, o condomínio edilício teve a alteração da 13465, os condomínios de lote, e tivemos também a alteração da multipropriedade, que alterou ali. Eu tô recebendo aqui a notícia do Insta que vai ser encerrada. Eu vou encerrar, então, essa nossa live aqui. Vou voltar, fiquem aí, que eu já volto para as questões e para algumas coisas que a gente consiga responder das dúvidas que foram colocadas, tá? Até já já. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Voltamos para as dúvidas. Até já!